Opa galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o resultado do último vídeo que eu fiz sobre dropshipping na Shopee. Vou mostrar quanto que a gente faturou e como que foi o resultado. Esse vídeo acabou demorando um pouco mais para sair, porque eu queria trazer o máximo de informações que eu conseguisse sobre esse tema do dropshipping. Inclusive, enquanto eu estava reunindo informações aqui para esse vídeo, eu achei uma dica bem legal que vai ajudar muita gente, mas eu vou deixar ela mais para frente do vídeo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês quanto que a gente faturou. Então, sem enrolação, vamos direto para a tela do meu computador. E aqui nas informações gerenciais da Shopee, eu vou mostrar exatamente o tempo que a gente fez, que foi nas 2 semanas do mês de novembro do ano passado. E aí vai pegar essa semana aqui, que foi a semana do dia 10, que a gente teve um faturamento de R$ 1.600, e depois a semana do dia 17, que a gente teve um faturamento de 1.400. Aqui já tem uma informação muito interessante, tá? Porque a maioria dos gurus, quando eles vão vender o curso, eles falam assim, eu vou te ensinar aqui como ter um faturamento de, sei lá, 5 mil, 6 mil reais por mês. E se ele pega só essa informação aqui e ele te mostra isso daqui, ele realmente está falando a verdade, né? Porque parece que ele tem esse faturamento de 5 mil, e aí você vai estar colocando 5 mil reais no bolso. Só que aí que tá o grande detalhe, porque dessas vendas aqui, dessa semana de 1.400, eu vou mostrar exatamente quanto que sobrou. Agora entrando aqui no detalhe dos produtos que a gente vendeu, esses daqui são os 3 produtos que eu escolhi para fazer esse drop, tá? Os 3, eles estavam lá na AlphaStar, que é o fornecedor que eu recomendei naquele outro vídeo sobre dropshipping. E aqui a gente vai fazer o comparativo com esse primeiro aqui, por exemplo. Essa roda de exercício abdominal, a gente faturou com ela R$ 529. Só que se a gente entrar aqui e fazer essa conta, foram R$ 529,07 dividido por 4 vendas. Foi o que a gente fez. Ou seja, eu vendi esse item a R$ 132 cada. Só que aí a gente vai entrar nos descontos, tá? Hoje, na época, a Shopee ela cobrava para esse produto aqui 20% de taxa e R$ 6 fixo, tá? E aí eu pago hoje mais ou menos 10, quase 11% de imposto, mas eu vou pôr 10% só para facilitar a conta. Ou seja, do valor de venda de R$ 132 a gente vai descontar 30%, que são as taxas e o imposto, menos os R$ 6 de custo fixo, R$ 86. E aí eu pagava nesse item aqui lá no fornecedor mais ou menos 48, 49 reais. Então se a gente descontar aqui 48, sobrava por item 38 reais. Ou seja, desse produto aqui eu consegui um faturamento de 154 reais no mês. E a gente vai fazer a mesma coisa com esse segundo item, que foi esse cercadinho de 287 reais. Com ele eu fiz apenas uma venda. Então a gente vai descontar aqui 287,49 menos os 30%, menos 6, 195. Só que esse produto, se a gente entrar aqui no site da AlphaStar, você vai ver que ele está custando 207 reais. Ou seja, nesse produto aqui eu tive um prejuízo de 11 reais nessa venda aqui. Esse produto aqui eu já trabalhei com ele há muito tempo atrás, e aí eu estava testando para ver o quanto que eu precisaria baixar o preço para conseguir fazer uma venda. E aí eu precisei colocar nesse valor de 287. Esse produto aqui, hoje você já consegue achar em alguns outros fornecedores bem abaixo, assim, tem muita gente trazendo. Mas aí, como foi mais para testar e para estar trazendo aqui para vocês, a gente fez essa experiência aí. E agora trazendo a mesma coisa para o terceiro item, que foi essa caixinha de som. Então essa caixinha de som a gente vendeu a 151,74 dividido por 3 vendas, que foram a quantidade de pedidos. A gente vendeu ela a 50 reais, menos os 30% de taxa, menos os 6 reais fixo. Então sobrava aqui nele 29 reais. Só que essa caixinha custava 25. Então esse produto aqui sobrava 4 reais por venda. Lógico que para você que está começando, você não vai ter essa taxa tão alta de imposto. Então esses produtos aqui sobrariam um valor muito maior. Então aqui nesses 3 produtos que deu mais ou menos R$ 1.000 de faturamento, a gente teve um lucro de, no primeiro produto foi 38 vezes 4 vendas, menos os 11 reais que eu tive de prejuízo no cercadinho, mais as 3 vendas de 4 reais, 12 reais. Eu teve aqui mais ou menos 130 reais de lucro, tá? Então isso daqui, o que sobrou no final daqueles R$ 1.000 foi 129. Ainda é um valor interessante, porque aqui a gente não teve quase trabalho nenhum, foi só pegar a etiqueta e mandar para o pessoal da AlphaStar, mas não chega nem perto dos R$ 1.000 que aparecia lá na frente, né? Então é aqui que tem essa jogada. A margem do e-commerce ela é muito apertada, então o pessoal usa isso para mostrar faturamentos de 100, 200 mil reais, mas às vezes eles estão trabalhando até no prejuízo, eles não estão tendo lucro e eles querem te vender uma ideia de que eles faturam muito, você acaba tendo essa ideia de que realmente ele está colocando muito dinheiro no bolso, mas às vezes ele não está tendo lucro nenhum.
E aí o que acontece? Depois desse teste aqui, eu decidi fazer ele novamente. Porque esse primeiro teste, como a gente fez no mês de novembro, ele não acaba sendo muito realista. Porque o mês de novembro e dezembro, por ser final de ano, acaba que você consegue vender com mais facilidade. São meses que o e-commerce, ele acaba esquentando bastante e você acaba, mesmo não tendo uma conta muito boa, vendendo bastante. Então eu decidi fazer esse teste novamente, agora durante todo o mês de março. Então voltando agora para a visão geral, a gente vai entrar aqui e filtrar pelo mês de março desse ano, que foi quando a gente fez novamente esse teste. E aqui a gente teve um faturamento de R$ 4.600. E aí a mesma coisa, eu vou estar mostrando aqui quanto que a gente teve de lucro dentro desses 4.600. Aqui no detalhe dos produtos, a gente vai ver que os dois produtos que eu escolhi trazer esse mês foi a cadeira ergométrica e essa tira nasal que você coloca aqui para parar o ronco. É um produto que eu ainda não conhecia, não tinha trabalhado, a gente começou agora a trabalhar com ele. A cadeira ergométrica, a gente vai fazer a mesma conta, então foi 974 dividido por duas vendas, eu vendi ela no valor de 487. Só que a Shopee teve um detalhe, ela mudou a forma de cobrança dela. Agora ela está cobrando para produtos de R$ 200 até 499, ela cobra a taxa de 14% mais R$ 26 por item vendido. Tá? Não é mais aquela taxa. Agora aquela taxa de 20% mais R$ 4 fica só para produtos até 79. Com isso, o preço dessa cadeira passa a ser 487 menos 24%, porque eu tenho os 10% de imposto, menos os R$ 26 de custo fixo. 344. Só que se a gente entrar aqui no site da Alphstar, a gente vai ver que essa cadeira custa R$ 380. Então aqui nessa venda eu teria um prejuízo de quase R$ 35. Só que eu conversei lá com o pessoal da Alpha e eu consegui pegar esse produto aqui no preço de atacado, tá? Como eu já compro bastante produto, eu já estava fazendo alguns pedidos lá com eles, eu consegui um valor um pouco inferior. Então meio que eu trapacei um pouquinho aqui, mas foi mais para não tomar esse prejuízo, né? Mas você que não vai ter esse custo de imposto, o valor ficaria mais ou menos 0 a 0, porque 478 menos 14% menos R$ 26 fixo menos 380, que é o valor da cadeira. Sobraria R$ 12 ainda. Não é um valor muito alto, mas esse tipo de produto é interessante porque ele tem uma baixa concorrência. Então você consegue vender e acabar escalando bastante. Aqui, se a gente olhar bem, esse produto ele só tem 8 em estoque. Então, se você conseguir reservar esse produto e vender sozinho, você consegue vender até num preço maior. E aí, seguindo aqui nesse segundo produto, que foi as tiras de nariz aqui, é um produto que até surpreendeu, tá? Eu não esperava que ele fosse tão bem, mas aí ele vendeu R$ 895, dividido por 25 vendas. Então, foi um produto que a gente vendeu a R$ 35,80. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, descontar os 14% de taxa, aliás, no meu caso 24%, menos os R$ 4 de custo fixo, que esse produto é até R$ 79. Então ele sobra um total de R$ 23,20. E aí a gente vai entrar também aqui no site da Alphstar e vai ver que esse produto aqui ele custa R$ 14. Então a gente vai descontar esse valor de R$ 23,24 menos os R$ 14. Então por venda sobra R$ 9,20. Então mesmo pagando imposto, para mim esse produto aqui ele foi muito bom. Tá? A gente está até analisando, vendo de pegar ele em maior quantidade, porque é um produto que surpreendentemente deu um resultado legal. Por isso que a gente fala que às vezes o drop ele é muito de experimentar. Você tem que pegar produto, testar produto por produto, ir colocando na sua loja, porque de repente algum produto ele vai super bem, outro produto vai entrar um concorrente que vai vender muito abaixo e você vai acabar não conseguindo vender direito. Então é muito de testar. Esse foi o resultado que a gente conseguiu aqui no mês de março, mas lembra que eu falei que eu tinha uma dica bem interessante? Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma outra coisa. Esse daqui é o nosso painel da Magalu, tá? A gente tinha parado de trabalhar com a Magalu desde o ano passado, a gente teve uma série de problemas com eles, mas aí a gente voltou esse ano e tem dado um resultado muito interessante. Inclusive ela está até no nosso top 3 melhores marketplaces agora nesse ano de 2026. Tá? Ela surpreendeu bastante com a questão de resultado, com a questão de entrega. Então a gente voltou com bastante força aqui na Magalu e a gente também experimentou um produto aqui de dropshipping. Tá? Essa daqui é a nossa conta principal, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês os nossos produtos. E se você olhar bem, esse quarto produto aqui é a mesma cadeira presidente. Só que aqui a gente vendeu por um valor de R$ 1.266. Que foram 2 unidades vendidas. Se a gente fizer aqui a mesma conta, a gente vai ver que foi 1.266,29 dividido por 2. Então eu vendi aqui na Magalu essa cadeira a R$ 633. Bem mais cara do que eu tinha conseguido vender lá na Shopee. E agora a Magalu ela melhorou bastante a questão da análise de preços, tá? Agora eles têm essa calculadora aqui e você consegue ver exatamente quanto que vai ser descontado. A Magalu, o problema que a gente tinha lá com eles é que não era muito claro quanto que eram as taxas, quanto que era cobrado, era bem confuso. Agora a gente vai conseguir colocar aqui certinho o valor que a gente quer. Então, por exemplo, 63300 foi o valor que a gente vendeu as cadeiras, né? E aí ele já mostra aqui a taxa de serviço, que é de 18%,
a taxa fixa, que é R$5, e a taxa de frete, que é de R$80. Então a gente olhando aqui vai ver que sobrou o valor de R$433 por venda, né? Só que aí no meu caso eu tenho um imposto, que é mais de 10%. Então aqui, para ficar mais fácil, a gente vai simular com 63. E aí o valor da cadeira, que é 380, eu teria um prejuízo de R$9. Como eu informei, né, anteriormente, eu consegui um valor um pouco melhor aqui nas cadeiras, então não tomei esse prejuízo. Mas aqui, para você que está vendendo sem imposto, né, que ainda está no MEI, por exemplo, você vai ter aqui um lucro de R$54 por cadeira, tá? Então vamos supor que você consiga vender 10 no mês, já são R$540. E o interessante é isso, que você acaba não tendo muita dificuldade, porque você só precisa imprimir a etiqueta, mandar pro pessoal da Alfa e eles fazem um envio para você. E eu escolhi estar trazendo agora a Magalu como exemplo, porque eles tiveram uma atualização bem legal esse ano, que eles estão aceitando o MEI, tá? Antigamente você não conseguia cadastrar como MEI, precisaria de um CNPJ já no Simples Nacional, então você precisaria ter o custo de contador, ERP, então já acaba ficando um pouco mais caro, mas o MEI você consegue abrir da sua casa mesmo. Então a Magalu acabou virando uma plataforma muito interessante para quem está começando também. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre os melhores marketplaces para começar, e lá a gente cita o caso da Magalu e também dos outros que a gente já trabalhou. Esse vídeo ele vai estar aparecendo aí para você. É um vídeo muito legal e vale a pena estar assistindo aí para entender qual que é o melhor para começar.